Então vamos começar nossa aula aqui de produtos notáveis, né? Algumas situações de produtos notáveis em que nós vamos aplicar aí as situações de faturação. O primeiro caso que nós vamos verificar é o quadrado da soma. Nós vamos ver aí, onde você percebe aí na tela A mais B elevado ao quadrado, e aí nós vamos desenvolver esse A mais B, como ele está elevado ao quadrado aí, conforme você pode verificar, é a multiplicação do termo A mais B vezes o A mais B, duas vezes. Se fosse A mais B ao cubo, nós faríamos 3 vezes. No caso aqui, vamos usar somente o 2, né? 2 vezes. E aí a gente faz aplicando a propriedade distributiva aqui. Todo mundo que está daqui do lado esquerdo, a gente multiplica por todo mundo que está do lado direito. Então, esse A do lado esquerdo vai multiplicar o A do lado direito e vai multiplicar o B também. Assim como o B vai multiplicar o A e vai multiplicar o B também. Então, nós temos aqui o A que multiplica A, fizemos aqui, mais o A que multiplica o B, depois o B que multiplica A, nós colocamos aqui o AB, coloquei na ordem, né? Alfabética, e depois o B que multiplica B, que nós temos B ao quadrado. Aí o A vezes A, nós já sabemos que dá A ao quadrado, e esses termos, como são semelhantes, AB e AB, como é que, quando não tem nada, a gente sabe que é 1, 1 mais 1, 2, então nós temos 2AB. Então aí nós temos que esse A mais B ao quadrado, ele corresponde a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, essa soma aqui, nós fatorando, a gente consegue chegar em A mais B ao quadrado, que corresponde ao que nós vimos aqui no início, ao produto de A mais B, que multiplica A mais B. Ou seja, o quadrado da soma, né? Então, nós fatoramos, né? Então, a fatoração, quando nós quisermos fatorar, a gente vai ver alguns exercícios de fatoração desse termo, de um termo que a gente chama, inclusive, aqui de trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito, fatorando, a gente chega nessa outra forma aqui, de A mais B ao quadrado, que pode ser desenvolvida por A mais B, que multiplica o A mais B. Então, essas duas formas são correspondentes. Uma em forma de soma e outra em forma fatorada, que é o assunto que nós estamos vendo aqui. Aí tem um exemplo até de um exercício. Nós temos U mais 2 ao quadrado. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que nós temos aqui, ó. Que você observou que aconteceu aqui na primeira parte, a gente aplica aqui. Então nós temos aqui, desenvolvendo, que é o que eu fiz na parte de cima, U mais 2 aqui, ó, essa parte aqui, vamos começar por aqui primeiro, depois eu venho aqui em cima, depois eu volto aqui. Então, essa primeira parte, U mais 2 ao quadrado, significa que eu tenho U mais 2 que multiplica o U mais 2. Fazendo o desenvolvimento igual eu fiz na parte de cima aí, eu tenho o U que multiplica U, mais U que multiplica 2, que é 2U, depois eu fiz 2 que multiplica o U aqui, conforme a setinha aqui, só acompanhar, que dá 2U, depois o 2 que multiplica o 2 aqui, 2 vezes 2. Fazendo isso aqui dá U ao quadrado, que é isso aqui, U vezes U, 2 vezes 2, 4, tá aqui, então 2U mais 2U dá 4U, e 2 vezes 2 que deu 4. Conforme a gente pode observar, posso aplicar a distributiva ou simplesmente eu poderia ter feito o seguinte raciocínio mental aqui. O quadrado, se eu chamar isso aqui de primeiro e segundo,
o quadrado do primeiro, que é u ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é u, pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo esse raciocínio mental, eu também chegaria à mesma coisa de aplicar a propriedade distributiva aqui. Dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa. Então, nós temos aqui, observe que o a mais b ao quadrado, que nós tínhamos feito lá, se você tirar a raiz dos extremos, desse trinômio aí, eu tenho o a e o b, que é justamente aqui os termos, né, que estão elevados ao quadrado, a mais b ao quadrado, ou seja, esse a ao quadrado tirando a raiz quadrada dá a, raiz quadrada de b ao quadrado que dá b. E aqui no meio, como a gente vê, é só pegar os dois termos e multiplicar por 2. O a e b vezes 2, que dá 2ab. Então, no exemplo que a gente tinha dado lá, de u ao quadrado mais 4u mais 4, para nós fatorarmos, o que a gente faz? Achei a raiz quadrada aqui do primeiro termo, do terceiro termo aqui, raiz quadrada de 4 que dá 2, da raiz quadrada de u ao quadrado que dá u. E aqui no meio, a gente, por que deu 4? Porque é 2 vezes o primeiro, né, pelo segundo. 2 vezes 2, 4, 4u, tá aqui. E a forma fatorada é isso aqui, u mais 2 ao quadrado, né, que é o u mais 2, que multiplica u mais 2. Então, esse é um dos exemplos aí de produtos notáveis, é o quadrado, né? Trinômio quadrado perfeito, porque nós temos 3 termos aqui, 1, 2, 3 aqui, né? 1, 2, 3, trinômio quadrado perfeito, né? Porque nós temos a raiz quadrada aqui do primeiro e do terceiro, e aqui no meio a gente multiplica ambos por 2. É uma situação particular aí, né, de fatoração. E nós temos também o quadrado da diferença, que é a mesma coisa. É o mesmo desenvolvimento que eu fiz na parte de cima, só que agora vai ter o sinalzinho de menos. Aí nós temos o cubo da soma, o a mais b ao cubo, que é a mesma coisa, só que agora é 3. Então nós vamos multiplicar o a mais b, que multiplica por ele mesmo 3 vezes, né? Ou eu posso fazer o a mais b, aqui nós temos o 1, que multiplica o a mais b ao quadrado, que eu já fiz lá na primeira parte. E essa primeira parte eu cheguei na conclusão que era a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que multiplica o ab, o a mais b. Então, aí nós desenvolvendo esse termo aí, nós temos aqui, ó. Eu peguei o termo a da primeira parte aqui e multipliquei por todos os termos da segunda parte aqui, essa multiplicação aqui. Então, eu peguei o a, multipliquei por a2, peguei o a, multipliquei por 2ab, peguei o a e multipliquei por b2. Depois, eu peguei o b, multipliquei por a2, peguei o b, multipliquei por 2ab, peguei o b e multipliquei por b2. Então, está demonstrado aqui nessa linha. Aí, depois, eu fiz a junção dos termos semelhantes aqui. Eu até coloquei aqui, esse aqui é semelhante com esse aqui, né? Tá aqui. E esse outro aqui em forma de meia lua aqui, esse é semelhante com esse outro aqui. Aí eu pude juntar, né? Juntei, tá vendo aqui embaixo? Eu juntei os termos aqui, nessa parte aqui, os termos semelhantes, e onde estava com meia lua, juntei aqui, para facilitar a visualização. Ou seja, aquela parte de a mais b ao cubo, eu cheguei nessa conclusão aqui, que é igual a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Claro, você pode desenvolver toda essa continha que eu fiz aqui e vai chegar nisso. Ou simplesmente a gente vai fazer uma tabela de resumo, né? Mas é importante que você saiba aí. Em caso de dúvida, comente aí abaixo no vídeo.
Aí nós temos o cubo da diferença, a única coisa que nós temos é o sinal de menos, e vai mudar esse sinalzinho aqui, né? Diferente, esse e esse outro aqui. Quando era A mais B ao cubo, aqui era tudo mais. Agora, quando nós temos aqui A mais B, A menos B ao cubo, então trocou o sinal aqui. Nós temos o produto da soma pela diferença, que é A mais B, que multiplica A menos B, né? Aqui tem uma soma e a diferença, e aí vai dar a diferença de 2 quadrados que está aqui. Então, essa diferença aqui nós transformamos numa multiplicação de A mais B por A menos B. E assim também vai ocorrer nesse outro termo aqui. A ao cubo, né, que é a soma de 2 cubos, depois diferença de 2 cubos. Aí eu fiz uma tabelinha de resumo das situações 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que nós vamos aplicar nos exercícios aí de fatoração da sequência 1 do nosso volume do Caderno Aprender Sempre, volume 3. Isso a gente vai aplicar na lição 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Então, nós vamos ter que saber aplicar essa parte que nós vimos aí através dos exercícios. Então, é importante que a gente tenha sempre essa tabela na mão com esse desenvolvimento para a gente aplicar nos exercícios que nós vamos fazer. Ok? E até a nossa próxima aula.